o santo livro do Senhor, a palavra de Deus, em Isaías, no capítulo 42. Estamos fazendo exposição sequenciada deste livro, estamos em Isaías, nesse capítulo, Isaías 42, e vamos ler os versos de 10 a 17. Versos de 10 a 17 de Isaías 42. Isaías 42, versos de 10 a 17. Toda atenção, interesse, amor. Não deixe perder uma palavra, acompanhe a leitura. Vamos ler este trecho da palavra de Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós, os que navegais pelo mar, tudo que há nele, vós terras do mar e seus moradores. Alcem a voz o deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam nas rochas, clamem do cimo dos montes. Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Os montes e os outeiros devastarei, e toda a sua erva farei secar. Tornarei os rios em terra firme, secarei os lagos, guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Fá-los-ei andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei, jamais os desampararei. Tornarão atrás, confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura, e as imagens de fundição dizem: vós sois nossos deuses. Que o Senhor abençoe e aplique sua palavra, queira, por sua graça, aplicar sua palavra ao nosso coração. Vamos curvar nossa fronte. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, nós sabemos que a bênção, a unção, a graça, o poder depende inteiramente do Senhor. Nós não podemos fabricar estas coisas. Também, Senhor Deus, aquela iluminação do Teu Espírito para podermos ver, através da mera letra, a Tua palavra, a mensagem, aquilo que o Senhor realmente quer dizer, a verdade santa e gloriosa que as nossas almas necessitam, as maravilhas da Tua lei. Ó Senhor, depende do Teu Espírito, e nós rogamos que Tu nos concedas isto por Tua bondade e graça. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Toma Teu servo que fala contigo na sua pequenez, limitação, fraqueza. Mas usa, Senhor, para a Tua honra e Tua glória. Também fala, Senhor, a cada um que está aqui. Manifesta o Teu poder, aplica a palavra em cada coração. Sê gracioso, Senhor, e misericordioso, e concede esta bênção, que todos recebam o seu quinhão, o punhado que precisam do alimento espiritual. Aqueles que estão aqui nos visitando, que precisam, na verdade, de um encontro contigo, de serem convertidos, regenerados, que precisam de um milagre vivificador, que só a Tua palavra, a palavra do Evangelho, pode fazer. Opera então, Senhor, nesses corações. Ó Senhor, glorifica o Teu nome.
Faze a tua obra, vai vencendo, ó valente de Israel, conforme tens proposto para a tua própria glória, Senhor. Oramos, certos da tua bênção, já dando graças no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Quem tem acompanhado a nossa exposição sabe que chegamos num momento em que o Senhor passa a consolar o povo que se desviou, que está prestes a ser levado cativo e a sofrer grande opressão, grande tristeza. Quem ouviu, prestou atenção na leitura sequenciada que foi feita de Lamentações, pôde perceber a lamentação, o choro de Jeremias por tudo que o povo passou, toda angústia, aflição, morte, sofrimento, escravidão, por causa do seu próprio pecado. Mas aqui o Senhor está trazendo uma notícia alvissareira. A notícia maravilhosa de que Deus, por sua bondade, graça, amor eterno, propôs uma aliança maravilhosa em favor da igreja, do seu povo, de na plenitude dos tempos enviar seu Filho, o Messias, o Salvador, o Libertador, que haveria de libertar o povo. E não só o povo, mas todos os gentios que o Senhor amou e escolheu em todos os quadrantes da terra. Bem, nós podemos imaginar que o povo ouvisse essa palavra da boca de Isaías e precisava de fé para crer nisso, porque olhando para os lados, não havia nada que os animasse. E depois o rumor da Babilônia se aproximando, esse presságio tão tenebroso de ameaça e de escravidão, não os deixava compreender a importância desse anúncio, a beleza, a glória dele. Por isso, então, o profeta agora, pelo Espírito Santo, fala de forma mais impetuosa, como que chacoalhando o povo para crer, e não perder de vista esta esperança maravilhosa. Bom, claro, nós temos que trazer para nós isso. Vivemos um momento triste na nossa igreja, da igreja na nossa geração. A gente ouve histórias tão maravilhosas, deslumbrantes de avivamentos, santos, maravilhosos, um momento de fulgor e fervor na igreja. Glória de Cristo descendo como um Shekinah bendito no meio da igreja. Mas não vemos nada disso. Vemos, é tudo tão difícil. Nos arrastamos espiritualmente, é uma luta para manter aquela continuidade na comunhão com Deus, na leitura das Escrituras, no deleite com as coisas espirituais. Estamos quase que sufocados por esse espírito materialista de secularização por todos os lados. É o que respiramos. E o horizonte não parece ensolarado. Há uma ameaça de apostasia que se aproxima diante de nós.
Mas, meus irmãos, Deus quer nos dizer que tudo está no seu controle. E quer que esta mensagem que ele trouxe para animar o seu povo, lá 700 anos antes de Cristo, seja agora para nós aplicada com muito mais realidade e poder, porque lá foi o anúncio de que Cristo Messias viria, a luz dos gentios, a glória de Israel. E eles tinham que crer que ele viria. Agora, nós olhamos para trás, 2000 anos, Cristo veio, a glória de Israel veio, a cruz foi erguida, o túmulo foi aberto, a luz raiou dos céus, o evangelho tem sido pregado, muitas vidas têm sido alcançadas, nações inteiras têm sido sacudidas pelo poder do evangelho. Nós não podemos desanimar. Por isso, o tema desta mensagem de Isaías para o seu povo é simplesmente esse: alegrai-vos, a igreja triunfará. Não é um tema alvissareiro para nós também? Nesta hora difícil, as coisas estão difíceis, pregar o evangelho é difícil, pessoas se converterem é difícil, é um tempo de aridez espiritual, mas o Senhor está nos dizendo, pela sua palavra, alegrai-vos, a igreja triunfará. Por isso, a primeira coisa que ele diz ao seu povo é: louvai, cantai louvores. Veja o verso de número 10. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós, os que navegais pelo mar, tudo quanto há nele, vós, terras do mar e seus moradores, alcem a vós o deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam nas rochas, clamem do cimo dos montes, deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. Louvem, cantai um novo cântico, porque Cristo vem, disse o profeta. A luz dos gentios vem, a salvação de Deus está sendo anunciada, e na plenitude dos tempos virá, os céus se rasgarão, e a glória de Israel virá, e será encarnada num bebê. Um menino se nos deu, um filho se nos deu. Assim, Deus conosco se concretizou, se realizou. Meus irmãos, isto não é de pequena monta. Pense nisso. Deus se fez homem e pisou neste planeta. Deus que criou o universo, todas as coisas, condescendeu, se prestou por amor a se humilhar, a se esvaziar e ser achado em figura humana e andar por este planeta, pelas terras empoeiradas da Palestina. Deus conosco, Emanuel, Deus andando aqui, a glória de Israel, o Criador do universo, Senhor dos céus e da terra, o Messias, o Salvador do mundo,
Deus, a palavra viva, todo o poder encarnada para salvar. Como não louvar? Como não exultar? O povo que se achava sentado em trevas viu grande luz. Os que se achavam presos na sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E veja, não só judeus, gentios. Por isso, o profeta diz para que cantemos o novo cântico. Não quer dizer em absoluto que a igreja do Antigo Testamento cantava salmos, agora a gente tem que fazer um novo cântico, uma nova canção, porque Cristo veio. Nada disso. Essa expressão novo cântico é uma expressão que fala de um novo ânimo, isto é, de um coração novo, regenerado. É isto que significa. Não se trata de novas canções ou hinos, mas o cântico ordenado sempre por Deus nas Escrituras, o cântico dos Salmos, que devemos cantar com um espírito novo, com o coração renovado, regenerado, com júbilo novo. Quer dizer, cantar de forma excelente, porque Cristo veio, porque a salvação chegou, porque Deus está conosco. É isso que nós vemos no Salmo 33, no verso 3, nós temos essa mesma expressão. Salmo 33. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Ainda temos outro, o Salmo 96 também manda que cantemos um novo cântico ao Senhor. 96, versículo 1 diz: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Então, meus irmãos, nós que sabemos que Cristo veio, que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, que Ele realizou a obra que Deus designou que Ele realizasse como Redentor, que Ele obedeceu inteiramente ao Pai, que Ele cumpriu tudo o que precisava cumprir, que na cruz bradou alto e bom som, nas últimas forças que lhe restavam, tetelestai, que é uma palavra grega que quer dizer totalmente pago, completado. Entregou o Espírito, foi sepultado, mas a morte não o pôde reter. Ao terceiro dia, ao alvorecer do terceiro dia, Deus o ressuscitou dos mortos, a pedra rolou, e ele saiu redivivo, vitorioso, venceu a morte. Ele ressuscitou para a nossa justificação. A obra foi absolutamente feita, completa, perfeita e aceita pelo Pai. É isso que a ressurreição mostra. E então, assunto aos céus, assentou-se à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. Todo poder me foi dado, disse ele, nos céus e na terra. Ele tem o cetro nas mãos e reina até que todos os inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Ele venceu. É o grande valente, vitorioso, Senhor da igreja, cabeça do corpo. Ele é o nosso herói. Ele vive e reina
poderosamente. Cantai um cântico novo em todos os lugares. Porque veja, aqui diz, nas extremidades da terra. Vós que navegais pelo mar, tudo que há neles, as ilhas, continentes, quando ele fala aqui, deserto, onde habitam os habitantes que amam as tendas em Quedar, ele está falando dos arábios, os que habitam as rochas, os palestinos, enfim, afinal, em todo lugar, em cima dos outeiros, que se deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras. Então, meus irmãos, ao invés de ficarmos ensimesmados, enclausurados, com medo, ou perplexos, desanimados, sem ânimo, nós devíamos ouvir esta palavra da parte do Senhor, cobrar ânimo, e louvar, e adorar ao Senhor, e bendizer, porque o que Ele começou, Ele há de completar até o dia do Senhor Jesus Cristo, na nossa vida e na igreja, e na história do mundo. Nada será frustrado ou sofrerá solução de continuidade. Tudo se completará e se cumprirá. Cristo como vencedor, juiz do mundo, Senhor dos céus e da terra. Ele tem um compromisso de honra com o Pai. E o Pai tem um compromisso de honra com Ele. De entregar a Ele ilhas, nações, continentes, todos aqueles por quem Ele morreu. Nenhuma gota do seu sangue se perderá ou foi derramada em vão. Todos por quem Ele morreu virão e serão salvos. A igreja inteira será remida. Aquele texto de Isaías 53, não me canso de citar. O verso 11 diz: ele verá o resultado do trabalho penoso da sua alma e ficará satisfeito. Satisfeito. Trabalho penoso da alma, mas satisfeito, porque todos por quem não morreu serão redimidos. A igreja triunfará. Mas, meus irmãos, o nosso texto diz que devemos exultar e nos animar e estar certos e nos alegrarmos que a igreja triunfará, porque Cristo é o valente que saiu para conquistar. Veja os versos 13. O Senhor sairá como valente, verso 13. Despertará o seu zelo como homem de guerra. Clamará, lançará forte grito de guerra, mostrará a sua força contra os seus inimigos. Meus irmãos, a certeza da vitória da igreja não está nas nossas mãos, nem nas mãos de anjos. Está nas mãos dele, do valente. Aquele que disse: todo poder o Pai me deu nos céus e na terra. Ide, portanto. Em Apocalipse nós temos uma figura preciosíssima.
Apocalipse, no capítulo de número 6. Muita gente interpreta isso de forma errônea. Nós já tivemos a oportunidade de fazer exposição de Apocalipse aqui, e foi isso que nós ensinamos. Falando daqueles selos e dos cavalos e cavaleiros. Apocalipse, capítulo 6, verso 1 diz: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, com voz de trovão: Vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Os dispensacionalistas interpretam isso como anticristo. Não! É Cristo. É Cristo o cavalo branco, e o cavaleiro que está sobre o cavalo branco é Cristo. É Cristo puríssimo. É Cristo. É o início do Evangelho que começou a ser pregado. Ele então sai como um cavaleiro montado num cavalo branco, com um arco, uma coroa, porque é rei, venceu, saiu vencendo para vencer. Meus irmãos, isso é animador. A obra não é nossa. Nós somos soldados desse exército, mas o grande herói, o capitão, o valente, montado num cavalo branco, é Cristo. Ele vai à frente, nós marchamos atrás. Ele tem um arco, e ele saiu para vencer, vencendo e para vencer, vencendo e para vencer. É assim que nos animamos, porque é o que diz a palavra de Deus no capítulo 19, para confirmar isto. O branco, o cavaleiro montado num cavalo branco aparece novamente no versículo 11, Apocalipse 19, 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. É esse o nosso capitão. É este o nosso valente. É este o nosso herói. Por que temer? Por que nos intimidar? Por que ter vergonha de falar de Cristo, de testemunhar? O que é que você teme? Que represália? Você tem com você o cavaleiro montado no cavalo branco. Você tem o valente com arco que saiu vencendo e para vencer. Não tema. Temos que sair, temos que pregar, confiando seguramente na ação poderosa do Senhor, na vitória gloriosa de Cristo, o cavaleiro montado num cavalo branco. Cristo está conosco. A igreja triunfará no seu programa, na sua obra missionária, no seu trabalho, porque Cristo saiu vitorioso. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra. Nós sabemos que há oposição e dificuldades. Claro, a luta é ingente, é uma batalha cruel. Nós estamos numa batalha. Mas veja, nós temos um cavaleiro. Quem assistiu aquele filme El Cid? Não tem mais filme como antigamente. Mas quem assistiu El Cid se lembra bem de que na batalha
eles estavam em menor número, enclausurados no castelo, e Alcide tinha levado já uma flecha, e no final morreu. Mas ele era um grande herói. Ele era a inspiração do exército. E ele pediu por tudo antes de morrer: me ponham, ainda que morto, em cima do cavalo, do meu cavalo branco. E eles prometeram. E ele morreu. E então inventaram uma engenhoca que o segurava no cavalo, sem se inclinar, perfeitamente seguro. E quando ele aparece, logo de manhã, todo o exército vibra e grita: é o Cid, é o Cid, é o Cid. E se enche de ânimo. E ele sai para a batalha, e todos montam seus cavalos, e vão atrás, e vão, e lutam, com a visão do seu herói na frente. E vencem. É assim que temos que fazer. Nós não temos um Alcide, um herói morto. Nós temos um cavaleiro vivo, valente, poderoso, que está à nossa frente, e nós temos que sair. Ele sai com um grito de guerra, e nós com ele. E não importa a oposição, não importa a dificuldade. Jesus mesmo diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Como desanimar? Cobrem ânimo, irmãos. Saiamos para a peleja. A vitória já está garantida, decretada na eternidade. Cristo avalizou com seu sangue e assegurou para nós. E eles mesmos saem à frente para a guerra. Não só com relação ao desafio das missões e da obra da evangelização, a preocupação que temos: por que as pessoas não se convertem? Por que o coração é tão duro? Por que a iniquidade cresceu tanto? Está tudo tão mais difícil. Às vezes nós queremos comparar com os apóstolos, né? E pensamos: hoje é mais difícil do que o tempo dos apóstolos. Não tem nada difícil. A obra do Senhor já está determinada para a vitória. O Espírito de Cristo está conosco. E a obra do Senhor triunfará. A igreja triunfará. Não temos que temer. Ou, quem sabe, você esteja preocupado com os inimigos, com relação à sua segurança, proteção. O que será da igreja? A ameaça do comunismo, bolivarianismo e todo quanto tipo de ismo de miséria, que ameaça e que está por aí, querendo cercear a liberdade, lutar contra Deus, e a gente fica assim, pouco preocupado. E a própria ameaça de Satanás mesmo, que está todos os dias ao nosso derredor, buscando ocasião de tragar. É verdade, corremos perigo todos os dias. Estamos num campo de batalha, estamos numa luta, estamos num mundo tenebroso. Os demônios estão aí por toda parte. Os filhos de Belial, os inimigos, as ameaças, a insegurança, a violência, todas as coisas ameaçam a cada um de nós como igreja. Mas veja, o Senhor diz, verso 14, por muito tempo, ainda aqui, desculpe, no verso 13, o Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como um homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra, mostrará a sua força contra os seus inimigos. Mostrará a sua força contra os seus
inimigos. Não é a sua. Não adianta você fazer muque para Satanás. Ele vai rir. Por isso a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. É a força do Senhor. É a força do Senhor contra ele. O texto que diz: em vindo o inimigo como a torrente das águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Então, você pode descansar, porque Deus protegerá você. O inimigo não pode fazer nada. A Bíblia diz: o que nasceu de Deus nos guarda e o inimigo não nos toca. Promessas da palavra de Deus, promessas de Cristo. E Ele mesmo está dizendo que mostrará a sua força contra os seus inimigos. Pode ter certeza. Você deve se alegrar. Você deve cantar louvores ao Senhor. Se regozijar, se animar, porque são promessas santas e gloriosas que vêm da boca de Deus, do Senhor, da sua palavra. Por muito tempo me calei, estive em silêncio, verso 14, e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Os montes, os outeiros desvastarei, e toda a erva farei secar, tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhece, fá-los-ei andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei, jamais os desampararei. Já pensou? É isso que o Senhor quer fazer e vai fazer conosco. No capítulo 55, temos alguma coisa parecida. No verso 12 diz assim, eu vou ler o 11 também. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria, em paz sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, todas as árvores do campo baterão palma, em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, será isto glória para o Senhor, memorial eterno que jamais será extinto. Que coisa extraordinária! O que Deus promete para a sua igreja é alvissareiro, é maravilhoso, é glorioso. Veja que ele diz aqui, é interessante essa expressão, quando ele diz que por muito tempo eu me calei. É o verso de número 14. Essa expressão casa com aquilo que o Novo Testamento fala a respeito dos gentios. Veja Efésios capítulo 3. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Certo tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, quer dizer, o segredo, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando o ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Eu me calei, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. O quê? Verso 6, a saber, que os gentios são coherdeiros, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Então você veja, por muito tempo me calei, guardei silêncio, segredo, me contive, mas agora darei gritos. Isto é
eu vou agora dar gritos como parturiente para dar a luz aos gentios. Que coisa extraordinária. Estava parado, calado, mas agora chegou a hora de dar a luz aos gentios. E é interessante que essa expressão de dar a luz é usado por Paulo também em Gálatas. Gálatas, no capítulo 4, verso 19, ele usa essa expressão para falar de gerar em Cristo. Veja, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então, ele está usando a mesma expressão aqui de Isaías, em que Cristo fala de dar gritos como a parturiente, para que os gentios venham à luz e sejam salvos. Oh, isto é maravilhoso, é demais, alvissareiro, é grandioso, é bendito, é motivo de alegria e de gozo. O verso 15 diz: os montes outeiros devastarei, e toda a sua erva farei secar. Quer dizer, não há obstáculo, nada que pode impedir aquilo que o Senhor pretende fazer com a sua igreja. E a conversão dos gentios, nada vai obstacular e impedir de forma alguma. Cristo vai triunfar e vencer todos os obstáculos para que a sua igreja seja resgatada. Eu acho que isso deve nos animar com relação aos nossos parentes, aos nossos amigos. Você não devia desanimar. Eu sei, é difícil. Você olha para o lado e só vê desânimo, incredulidade. As pessoas não querem nada. Você prega, você fala, você ora, mas você não vê mudança. Então o sentimento que a gente tem é de frustração, de fraqueza, de derrota. Não tem jeito. Essa pessoa não vai, não quer nada. Minha família, meus pais, não vai. E tudo parece que coopera contra. O diabo agindo com o mundo, o entretenimento e todas estas coisas, e as pessoas parece que amam cada vez mais estas coisas, sorvem tudo isto como um lenitivo para a incredulidade contra Deus. E a gente então fica desanimado. Não! Cristo vencerá. Guiarei os cegos por um caminho que não conhece. Fá-los-ei andar por veredas desconhecidas. Eu vou fazer com que andem. Não depende deles, depende de mim. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar misericórdia e agir com poder. Tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos eu vou fazer planos. Essas coisas lhes farei, jamais os desampararei. Você não se anima? Isso mesmo, glória a Deus. Meus irmãos, é maravilhoso. Isso é Deus quem está falando. Não é um homem, não. É Deus. A palavra de Deus não pode falhar. Deus vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Então temos que nos encher de ânimo. Estas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Oh, alegrai-vos! Alegrai-vos! Ó igreja, alegrai-vos com estas novas, porque Deus promete que a igreja triunfará. Louvai com um cântico novo. Anime-se
com um grande herói à sua frente, grande conquistador montado num cavalo branco, saiu vencendo para vencer. E por último, o último verso é um verso que desdenha dos incrédulos e dos idólatras. A igreja triunfará, mas derrota e confusão virá para os que confiam em ídolos. O verso 17 diz: tornarão atrás, confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura. E as imagens de fundição dizem: vós sois nossos deuses. É muito triste aqui essa palavra. É claro que Isaías está falando para um povo que se desviou do Senhor, inclusive pela idolatria, pela adoração nos altos, pela idolatria, e estavam caminhando para a escravidão por causa da idolatria e estariam sufocados numa terra idólatra, que era a Babilônia, cheia de ídolos por todos os lados. Muito mais idólatra do que o Brasil. Olha que o Brasil é idólatra. Cada canto você vê imagem para tudo quanto é lado. Nas esquinas, em todo lugar, os nichos estão em toda parte. É um país idólatra. É de fato como a Babilônia. Isso é uma tristeza. Que a pátria que nós amamos, nosso torrão, onde nascemos, a qual amamos, esteja dominado pela idolatria. O povo diz às imagens: vós sois nossos deuses. Isso é terrível, é muito triste. E a Bíblia diz: confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura. E talvez você diga, meus irmãos, então, graças a Deus, isso não tem nada comigo. Mas você sabe que não é. A Bíblia vai além e fala de ídolos do coração. E toda vez que você coloca a sua vontade acima da vontade de Deus, você está desprezando o Senhor e elegendo o seu eu como seu ídolo, como seu Deus. E isso é idolatria. Precisamos tomar muito cuidado, é sutil. Nós nem percebemos que muitas vezes fazemos assim. Eu quero dizer, por exemplo, da igreja em geral, que não aceita a palavra de Deus. Principalmente com relação ao culto. Porque, meus irmãos, o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, é mais com relação ao culto. Porque o segundo mandamento é para dizer como devemos adorar o Deus do primeiro mandamento. O Deus do primeiro mandamento não pode ser adorado de forma carnal e não pode ser adorado segundo a vontade do homem, do eu, que é um ídolo. E, meus irmãos, o que tem mais acontecido nas igrejas em geral é a adoração idólatra. Igrejas evangélicas. Não, eu não estou falando de nenhum ídolo na parede. Eu estou falando da adoração não segundo a vontade de Deus, mas segundo a vontade do ídolo eu no coração. Ah, eu gosto é assim.
Pessoas que ouvem, por exemplo, cantar os salmos. Que isso, coisa feia, coisa esquisita, ruim. E estão enebriados pelo cântico composto por homens, segundo a vontade de homens. Mesmo que tenha verdades bíblicas. Mas não é como Deus ordenou. É como o homem e a tradição ordenaram. Isso é idolatria. Tornarão atrás, confundir-se-ão de vergonha. É interessante que quando nós comparamos o culto reformado simples, com o Cântico dos Salmos, com as igrejas que têm esse culto simples, com as igrejas que têm o culto segundo a vontade do homem, segundo o ídolo eu, as igrejas estão cheias. Todo mundo corre para lá. Que emocional, aquilo agrada e tal, que bênção que elas sentem por causa da vontade. É o culto da vontade, como diz lá o apóstolo Paulo em Colossenses. E então as pessoas gostam, porque é o culto conforme a vontade delas. Mas elas não gostam do culto que é conforme a vontade de Deus. Acham chato, simples demais. São, portanto, confundidos pela sua própria idolatria, como o texto diz. O texto diz assim: tornarão atrás, confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e que dizem as imagens: és o nosso Deus. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Eu espero que o Espírito Santo do Senhor, o Espírito de Cristo, profeta por excelência, que falou nesta noite, possa ter animado o seu coração com esta exortação. Alegrem-se, exultem, cante louvores, a igreja triunfará. Triunfará porque Cristo veio e realizou sua obra de forma completa, fiel, perfeita, vitoriosa. Ressurgiu dos mortos, está vivo. Todo poder lhe foi dado nos céus e na terra. Triunfará porque ele é o grande, valente herói que, montado num cavalo branco, com um arco, saiu vencendo para vencer, e portanto nós venceremos com ele. Alegre-se, que jubile, anime-se. Além disso, ele promete nos guardar, dar vitória contra os inimigos, fazer a obra que terá que fazer. Haja oposição que houver da parte do diabo, nem todo o poder do inferno, nem milhões de demônios podem impedir que Deus opere num coração, que guie os cegos, que os faça andar por veredas planas, que ilumine, que converta e que faça a sua igreja triunfar. Nada, nem todo o poder do inferno. É maravilhoso. Exulte. Fuja da idolatria. Abomine a idolatria. Fora e dentro do seu coração. Ande nos caminhos do Senhor. Deus, por sua graça, há de nos abençoar. É o Todo-Poderoso que está falando à sua igreja. Que Deus nos abençoe.